Olá, começa agora o Guia Econômico, um programa para deixar você por dentro do que está movimentando a economia, os mercados e o seu bolso. Tudo isso de forma fácil, descomplicada e com muita informação. Mais de 23 milhões de brasileiros realizaram alguma aposta por meio de plataformas bets no ano passado, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, a Anbima. O número equivale a 15% da população acima de 16 anos e é superior àquele que opta por aplicações tradicionais como debêntures e CDBs, fundos de investimento, criptomoedas, compras de ações na bolsa, além da aquisição de imóveis para revenda. Então, sobre esse assunto, a gente conversa hoje com Vandenberg Almeida, presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará. O Guia Econômico começa agora. Vandenberg, o levantamento da Anbima, ele mostrou que 47% desse público confessou que realizou a aposta mesmo com dívidas atrasadas e o equivalente a 4 milhões de pessoas consideraram isso um tipo de investimento, né? Como é que você está avaliando esse cenário das bets no Brasil e no Ceará? Preocupante. O que está acontecendo hoje dentro do país é algo preocupante porque as pessoas estão perdendo praticamente a noção do seu recurso, investindo de maneira errada, com que bets não é um investimento, é um jogo de azar como outro qualquer que nós temos hoje dentro desse mercado tão imenso que nós temos esse mercado aqui, tá? E que isso traz problemas para as famílias principalmente. Você está aumentando cada vez mais o nível de endividamento dessas famílias. Elas estão alocando parte do seu recurso nesse tipo de jogos e isso está comprometendo o seu orçamento, está comprometendo a sua alimentação, está comprometendo o seu bem-estar principalmente. Então, trazendo algumas consequências negativas somente olhando na área financeira, onde você acaba não conseguindo fazer aquisições corretas, aquisições, digamos, direcionando o seu recurso para que você possa obter ganhos reais, como investimentos em títulos de renda fixa ou renda variável, tá? Investimentos que te dêem uma maior segurança, ou você não está comprando, consumindo o que realmente precisa. Então tem muitas pessoas que estão direcionando parte do seu salário, e aí eu te digo que hoje uma boa parcela da população, por ter um acesso mais facilitado, né, por ter um acesso mais simples, e hoje você está em diversas redes sociais, em diversos canais que fazem com que as pessoas acessem mais facilmente esse tipo de plataforma, está fazendo com que as pessoas se iludam. Criam essa ilusão de que ao apostarem vão poder enriquecer da noite para o dia. E essa venda, digamos assim, desse sonho, né, que não é real, isso acaba trazendo graves complicações financeiras. Uhum. Esse levantamento aí da Anbima também mostrou que uma boa parcela das pessoas que direcionam seus recursos para bets tem alta propensão ao vício, né? E aí, onde é que reside esse problema, né? As consequências que esse descontrole pode trazer para a vida da pessoa? Nós tivemos um estudo divulgado recentemente pela USP, onde mostram que pessoas que estão apostando, elas tendem a acreditar que elas sempre vão procurar recuperar esse dinheiro que perderam. Elas começam a fazer esses investimentos, eu peço desculpas aqui, porque não é um investimento, tá? Ele começa a colocar esse recurso dentro dessas plataformas, procurando obter ganhos e começa a ter perdas e acredita que vai recuperar esse dinheiro mais facilmente, investindo mais recurso. E aí você percebe que isso começa a acontecer como se fosse como uma bola de neve. Vai começando pequena, você começa com valores pequenos e você vai ganhando, vai perdendo. Chega um certo momento que você perdeu tanto que você precisa arranjar um mecanismo de recuperar aquele teu salário que você empregou. E você acaba pegando recursos emprestados. Então você tem algumas consequências como aumento do nível de empréstimo, aumento do nível de endividamento, aumento do nível de inadimplência. Você vê pessoas que estão deixando de pagar suas contas básicas, conta de energia, conta de água, para poder apostar nessas bets.
Então isso traz graves consequências, principalmente para dentro da família. Nós estamos percebendo hoje que as pessoas estão utilizando até próprios cartões de transferências governamentais para poder utilizar na compra dessas e colocar recursos nessas plataformas. Então perceba que o que está acontecendo na sociedade hoje é algo muito grave. E esse estudo produzido agora recentemente pela USP, que mostra esse impacto econômico, está mostrando cada vez mais que as pessoas estão sendo atraídas de uma certa maneira, achando que vão ficar milionárias da noite para o dia, e isso está trazendo um certo desconforto econômico significativo, não só para a pessoa, tá? Mas para o país como um todo. Porque se essas pessoas utilizam em outras plataformas, o comércio, o setor de serviço, o consumo verdadeiramente acaba perdendo por conta dessas apostas. E por que esse mercado é tão atrativo? Por que ele tem crescido numa velocidade maior, por exemplo, do que os investimentos? Porque ele vende uma ilusão. Então é algo momentâneo, é algo imediatista, você consegue ter, digamos ali, uma resposta muito rápida. Então quando a pessoa coloca, digamos, R$2, R$5 numa plataforma como essa, ele consegue fazer o giro de uma aposta ali em questões de minutos ou em questões de algumas horas, ele tem um retorno esperado. Então, por isso que enquanto você vai comprar um título de renda, você está dependendo do mercado, daquela oscilação do dia ou da semana, como o mercado vem se comportando, as pessoas estão preferindo apostar em algo que vai me dar uma resposta em questões de minutos, como uma partida de futebol, que dura 90 minutos. Você acaba apostando em uma determinada vitória de um time ou de um cartão em um determinado jogador, que isso acontece naquele período que o retorno, teoricamente, ele é mais rápido. E diferente de você investir em um papel atrelado a um banco, ou atrelado a uma empresa, que vai precisar de alguns fatores para poder fazer com que aquele percentual ele cresça. Então perceba, essa ilusão desse crescimento econômico rápido, isso faz com que as pessoas coloquem esse recurso de maneira errada. Então isso traz diversos transtornos. Mas há também um reforço para isso, né? Quando você vai ver, hoje a maioria dos times, você vai assistir uma partida de futebol, tá lá aquela propaganda de bets, em que medida que isso também não acaba influenciando nessas novas condutas, né? É evidente, cada vez mais você vê mais propagandas. Nós percebemos que hoje esse papel, não só dos times, que nós sabemos, tem o seu patrocínio normal e vale-se a pena, tá? Mas nós temos que saber trabalhar nessa condição de que todo mundo tem que respeitar o seu limite. E nós sabemos que o jogo, quando ele passa desse limite, ele acaba se tornando algo que você não consegue, quando você não tem mais controle, você acaba perdendo uma noção do que você está fazendo. E quando você vê diversas plataformas, você vê diversos influenciadores utilizando os seus mecanismos, digamos ali, seus indicadores, algumas formas de poder atrair cada vez mais o público, isso acaba fazendo com que as pessoas se sintam mais atraídas. Então hoje, se você entrar numa rede social, você vai estar vendo pessoas divulgando essas bets com Lamborghini, com grandes carros de luxo, com grandes mansões, e isso atrai somente para a população de baixa renda, achando que vai mudar de vida mais facilmente. Então eles acabam se sentindo atraídos por essa farsa, por essa ilusão monetária, pode dizer assim, e eles acabam colocando todo o recurso. E isso traz um desconforto enorme. Há também hoje uma discussão de que muitos desses influenciadores, eles receberiam, além, obviamente, de uma proposta milionária, eles teriam participação diretamente na derrota, na perda daquele jogo, né? Eles receberiam um percentual a partir de cada jogador que perdesse, né?
Qual o limite disso? Isso é legal, é ilegal, é imoral? Para onde que a gente está caminhando? Qual é a linha aí que separa essas... Não vou te dizer que é ilegal, tá? Tanto que o próprio Congresso, quando ele aprova a liberação dessas bets, ele está legalizando esse tipo de jogo. Mas te digo que é imoral você vender para uma população, principalmente uma população de baixa renda. Hoje nós temos dentro do país uma boa parcela vivendo na extrema pobreza, que não tem nem o que se alimentar corretamente. Você vender essa ilusão de que vão ficar milionários da noite para o dia, isso é totalmente imoral, indecente, principalmente para esse público. Então as pessoas acabam sofrendo, e é o que eu te disse anteriormente, Você vende ali como se as pessoas pudessem, através de uma simples aposta de 99 centavos, de R$1, de R$2, eles podem mudar de vida da noite para o dia. Então as pessoas acabam comprando rifas, apostando em bets, apostando no seu pouco recurso que se tem para poder achar que vai ganhar e transformar de vida. E essa ilusão acaba mexendo muito com o bolso e compromete todo o rendimento. Então, infelizmente, o Congresso errou ao legalizar esse tipo de aposta. Nós estamos vendo aí os danos que estão acontecendo, pessoas se endividando cada vez mais, isso está mexendo com a saúde mental da população, isso está destruindo famílias, tá? Isso está aumentando cada vez mais a inadimplência dentro do país, porque as pessoas estão deixando de pagar suas contas básicas para poder viver e ir para esse lado de apostas. Então, é muito imoral você propagar uma condição como essa, afirmando que você vai ganhar essa facilidade. Mas o problema está na regulamentação, na demora, vamos dizer assim, em se regulamentar, ou da forma como foi feito, Hoje a legislação ela é suficiente, não é suficiente para dar conta desses desafios? Eu vou um pouquinho mais atrás, tá? Muito mais do que a regulamentação, do que tudo isso que a gente pode estar discutindo, eu vou na educação financeira. Infelizmente, a população brasileira não tem educação financeira, nunca teve educação financeira na base. Então ele não sabe o que é um investimento, ele não sabe o que é poupar, ele não tem noção o quanto custa, qual o esforço que se faz para poder obter aquele determinado ganho e para poder multiplicar esse determinado valor. Então começa nessa base. Se nós não temos educação financeira, você acaba sendo atraído por influenciadores que vendem do 1.000 a 1 milhão. E aí você acaba fazendo apostas. Então seria interessante um momento como esse para que as pessoas pudessem, primeiro, entender o que é o dinheiro, entender o que é a sua vida financeira, o que é o seu orçamento, para a partir daí ele poder entrar em qualquer outro tipo de entretenimento, tipo de jogo ou tipo de aposta. E quando a gente começa a verificar essas apostas, é importante que a gente comece a olhar como é que ela foi construída, com que regulamento. Porque hoje, por mais que você tenha ali algumas regras de maiores de 18 anos, mas nós sabemos que temos jovens abaixo de 18 anos que estão apostando. Então não existe um certo controle que estão jogando, que estão realizando esses jogos. Então é preciso que realmente as pessoas comecem a identificar, até também, já que o Estado resolveu regulamentar, que ele possa também fazer uma regulamentação mais séria, mais rígida, através também regulamentando essas casas de apostas. Porque quando você aposta e recebe o valor, esse vai ser tributado onde? Como é que é feita a tributação desse recurso? Desse valor que você recebe de maneira imediata? Se você pegar diversos valores no decorrer dos meses, tá? Esse recurso está indo para onde? Como é que está sendo feito o acompanhamento? Como é que a Receita Federal está acompanhando essa jogatina? Então, assim, nós não temos uma base, infelizmente, nós simplesmente aprovamos. Mas nós simplesmente não tivemos uma base para se discutir, para se debater, para se regulamentar de maneira correta e para se exigir dessas plataformas, tá? E para apontar quais são os reais riscos para a população. Então seria importante um debate inicial que envolvesse
os economistas, os conselhos, o próprio Conselho de Medicina, entre outras instituições, para que a gente pudesse mostrar e apontar quais são os melhores direcionamentos, até para que algo que fosse ofertado para a população seja algo realmente que entregue aquilo que ela se propôs e que não venha causar tanto danos para a população brasileira. E aí, a gente entra na questão, por exemplo, da propaganda. A gente vê, por exemplo, teve um caminho, bebida, por exemplo, já não é mais vendido em qualquer lugar. O cigarro vem aquela mensagem. Acho que o caminho seria mais nesse viés da regulação da propaganda. Da orientação. Ou seria cortar mesmo, não, voltar atrás e dizer, não, a gente errou em regulamentar, proibiu, qual é o caminho aí que a gente tem? Não posso te dizer que errou em regulamentar, porque jogos de azar, isso não é de hoje. Tá? Então nós já temos vários jogos regulamentados aí, federais, né? Pode dizer assim, que principalmente você usa grandes artistas para poder divulgar, principalmente no final de ano, você tem aquela mega da virada, você usa uma pessoa que está no momento ali em ascensão para divulgar, você tem uma chuva de apostas, então ali também é um jogo de azar, tá? Mas só que regulamentado pelo próprio governo. Então o que seria interessante num momento como esse é você redesenhar, você saber que erramos, vamos tentar consertar, porque ainda dá tempo. Se há tempo ainda de fazer esse conserto, vamos procurar trabalhar de maneira correta agora, para poder fazer com que as pessoas entendam aonde elas estão colocando o seu recurso e onde não devem colocar. Quando você coloca essa questão do cigarro, da bebida, que também no passado era utilizado em grandes filmes, que hoje nós chamamos de influenciadores, né? Antigamente eram os atores, as atrizes que faziam esse papel, fumando na hora do filme. Então você tinha a novela, né, com aquela cena fumando do fumante. Então isso fazia com que o telespectador quisesse consumir também. Então você utiliza esse mecanismo de atração. E quando você usa de maneira errada essa ilusão, você acaba fazendo com que as pessoas achem que também vão ficar milionários da noite pro dia. Então seria importante a gente poder trabalhar com a realidade, fazer com que essas propagandas não é censurar, mas saber respeitar e dizer que isso aqui pode acontecer ou não, mas que não você fazer ali, digamos que você está numa banheira com 1 milhão de mulheres que eles colocam ali, que botam carros de luxo, botam mansões, botam aviões, botam como se você estivesse apostando R$1 e você fosse mudar a sua vida da noite para o dia. Então isso vende muito e isso atrai. Então é a maneira que você chega nas pessoas que acabam fazendo com que o comportamento dela se reverta naquela compra. Então seria importante, num momento como esse, a gente redesenhar todo esse processo para que aí sim as pessoas pudessem, de maneira mais assertiva, escolher o que fazer com o seu recurso. E falta também a própria questão da transparência de como funciona, né? Não se sabe até que ponto a máquina é feita para você perder, até que ponto é realmente uma questão de sorte, é probabilidade. Infelizmente a gente vem vendo agora somente nesses últimos meses aí, tá? Que não é assim como se pensa. Tanto que você vê jogadores sendo indiciados por conta desses ganhos. De manipulação de jogo. Então, assim, é uma maneira mais fácil. Talvez não seja só a sorte, não é azar, né? Não é sorte. Existe uma engenharia por trás que... Infelizmente, quando se tem um tipo de jogo como esse, você tem muito mais azar do que sorte. E às vezes esse azar ele é combinado e a sorte não. E quando esse azar é combinado, sempre a população perde, que é o que a gente está vendo aí cada vez mais. Tem alguém lucrando e normalmente não é o apostador, né? Sempre quando alguém está chorando, alguém está vendendo lenço. O apostador sempre está chorando. E ele comemora quando ganha uma vez, mas na verdade ele perdeu 10.
e ele acha que recuperou o que perdeu nas 10 vezes anteriores e vai tentar ganhar mais daqui para frente, porque dessa vez deu certo. Dessa vez eu dei o meu tiro certo. E esse tiro certo, infelizmente, às vezes, ele foi manipulado. Ele acabou tendo manipulação ali interna, tá? Onde familiares, onde pessoas próximas a determinados times de futebol, a jogadores, acabaram se beneficiando e contaminaram os seus próximos que tiveram algum ganho, enquanto a população, sem esse conhecimento, sem essa aproximação, acabou apostando tudo que se tinha e perdeu tudo e favorecendo a outros. Recentemente a gente tem visto também no próprio Congresso, ele tem debatido o assunto, foi criada aí a CPI, já se discutia antes também a manipulação dos jogos esportivos, desses resultados, né? Como é que o senhor está vendo essa discussão? A gente teve aí grandes influencers hoje da atualidade depondo na CPI. Está sendo interessante. Interessante para que as pessoas possam enxergar aonde elas entraram. Eles possam compreender que aquele é o real papel do influenciador, de influenciar, mesmo que o produto esteja errado, ele está influenciando para que ele possa obter o benefício dele. E que o Congresso, que errou ao regulamentar, ao liberar essas apostas, está tentando consertar esse erro. Então você está percebendo ali um jogo claramente de que o Congresso está tentando corrigir as falhas. Assim, nós erramos ao regulamentar, vamos tentar corrigir de alguma maneira aqui para poder mostrar que realmente isso está trazendo um malefício para a população, enquanto os influenciadores que estão sendo ali expostos ou estão sendo questionados estão mostrando qual foi o seu papel. O seu papel realmente foi de manipular a população, de poder fazer com que eles sonhem. Qual o limite, vamos dizer assim, do papel do influenciador e qual a orientação que vocês dão em relação a essas questões, né? Essas promessas feitas e por muitas vezes por pessoas que nem são da área ou não demonstram ter esse conhecimento na área, né? Esse é um grande problema. Eu até falo muito isso em sala de aula. Não é que eu tenho nada contra influenciadores, nada. Mas, assim, eles são, infelizmente, estão causando um grande dano para a população brasileira ao propagar esse tipo de cultura. Infelizmente, principalmente na área econômica, hoje a gente está verificando que as pessoas vendem muita ilusão na questão financeira, principalmente voltado não só para bets, mas para os investimentos de maneira geral. Tem pessoas que acreditam que vão chegar do 1.000 a 1 milhão facilmente. Tem pessoas que vão enricar da noite para o dia. Tem pessoas que acham que é só comprar uma ação que vai enricar e nem sabe o que é uma ação, nem sabe o que é um título público, né? As pessoas não têm uma base e acabam indo para aquele efeito manada. As pessoas, e isso muito por culpa desses falsos influenciadores que falam de educação financeira sem entender educação financeira, sem ter nenhuma formação. E uma chateação muito grande, não só do Conselho de Economia Regional, mas do Conselho Federal de Economia, onde eu tive agora presente com a nossa presidente Tânia, isso foi muito debatido, porque hoje todo mundo quer falar de economia sem saber de economia. Hoje todo mundo quer falar de finanças sem saber o que é finanças. Hoje todo mundo sabe o que é poupar, quer saber o que é educação financeira, sem saber o que é educação financeira. É como se um médico tivesse agora, ou melhor, um professor de educação física fosse fazer uma cirurgia, que não tem aquela especialização. Se fosse assim, todo economista era rico. Porque ele sabe quais são realmente os mecanismos. Ele estudou a economia, ele fez a graduação, a especialização, o mestrado, o doutorado. Então ele sabe quais são as ações, a teoria dos jogos que a gente vê dentro do nosso curso. Tá? A gente utiliza diversas ferramentas, principalmente hoje, nessa parte de análise de dados. Então nós trabalhamos com isso. E hoje você tem um influenciador que vende essa ilusão
principalmente no YouTube, nas suas redes sociais, ele começa a divulgar, a propagar, falando de finanças pessoais como se fosse uma coisa simples, como se todo mundo fosse igual. Exato, esse é um outro ponto, né, que se fala, você tem que guardar 30%, aquelas receitas prontas, você tem que guardar 30%, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não observa, e qual é o risco disso, principalmente, para quem escuta, né, para quem vê esse tipo de mensagem, né? O risco é enorme, porque hoje você está trocando o professor pelo influenciador. O risco é enorme porque hoje você está trocando uma pessoa que tem conhecimento, que tem uma experiência, uma vivência, por uma pessoa que está querendo ganhar dinheiro porque ele é financiado ou patrocinado por um banco ou por uma empresa para divulgar aquela ação dela, ou para poder vender qualquer tipo de coisa ali na internet. Então o influenciador acaba utilizando ferramentas que estão por trás dele, para poder ter aquele patrocínio, e ele acaba divulgando papéis, a ação tal está melhor do que a outra. Por quê? Porque ele comprou aquela ação, porque ele foi financiado por aquela ação, por aquela empresa, e ele quer que realmente todo mundo compre para aquela empresa decolar. Então ele começa a trazer papéis para que as pessoas acham que vão obter ganhos. E começam a dizer que isso é fácil, que isso é simples. Como se comprar uma ação fosse, não, vou ali na padaria comprar um carioquinha, volto já. E não é. As pessoas não sabem o que é poupar, não sabem o que é uma poupança. Mas hoje todo mundo já quer investir no mercado financeiro. O pessoal não sabe o que é um título de um CDB, não sabe o que é um título de renda fixa, mas quer comprar uma ação. Porque se você falar hoje, principalmente para o jovem que está sendo influenciado de maneira errada, para ele poupar, ele já chega para você falando, poupança não é investimento. Porque o influenciador fulano de tal disse isso. Onde a nossa primeira base é a poupança. A partir da poupança, você vai começar a entender o mecanismo para poder você poupar o recurso e entrar em novos investimentos. Então eu tive uma base antes. Porque o que nós não temos nos dias de hoje. As pessoas estão querendo assim, eu posso ganhar dinheiro via bets. Eu posso colocar R$5 e ganhar 10 vezes mais. Por que eu vou poupar esse recurso aqui que vai demorar 12 meses? Então, o influenciador, ele acaba de maneira errada entrando na mente dessa população, e aí eu te digo, principalmente essa população mais jovem, menos instruída hoje, somente aquela população de baixa renda, e você acaba alimentando sonhos que não são reais, que não irão se realizar. E isso aí está trazendo um certo problema. Nós estamos hoje com alto índice de inadimplência. Infelizmente, a perspectiva é que esse número aumente cada vez mais, porque as pessoas estão deixando de priorizar realmente o que se precisa para irem atrás de ilusões. E o influenciador, infelizmente, está utilizando o seu poder de influenciar de maneira errada, mas ele está tendo ganho em cima do choro do pai de família. E aí, o que a pessoa, por exemplo, que ela já está, você falou muito da questão da educação financeira, né? Como é que ela consegue ver, sair desse patamar, quebrar esse ciclo vicioso e passar a se organizar financeiramente? Primeira coisa você tem que procurar fazer um trabalho de conscientização. Nós sabemos que quem está devendo, quem é viciado, ele não reconhece a sua dívida, não reconhece o seu vício. Você tem que trabalhar com primeiro, conscientizar as pessoas, tá? E conscientizar de maneira diferente, como eu te disse. São pessoas diferentes, então são métodos diferentes. Nem o método que dá para A, ele vai dar para B, não. Então tem que se trabalhar com um determinado público de uma certa maneira, para que eles compreendam que o seu orçamento ele tem que caber realmente dentro das suas reais necessidades. E aí, nessa conscientização, eu vou fazer com que ele direcione de maneira correta e assertiva uma parte do seu orçamento, e que ele vai poder, lá na frente, não tão distante, após corrigir esse erro dele, ele vai conseguir obter benefícios, obter ganhos, que ele vai poder, aí sim,
Depois da conscientização, eu começo a mostrar que ele vai poder investir de maneira correta. Mesmo com um valor pequeno, ele pode obter grandes ganhos, mas que esses ganhos são no longo prazo. O grande problema hoje é que as pessoas acham que o curto, ou melhor, o curtíssimo prazo é mais importante. E isso está fazendo com que as pessoas, a saúde da família hoje esteja totalmente comprometida. Você acha que também é uma questão geracional, essa relação com o dinheiro, essa deteriorização da relação com o dinheiro? Não? Está muito relacionado à nossa cultura. Tá? Digamos que as gerações passadas nós tínhamos muito uma preocupação do sonho da casa própria. Nós tínhamos o sonho de poder obter nossos bens, de poder fazer uma faculdade, de poder comprar a nossa casa, de comprar nosso carro. Hoje você percebe que tudo está invertido. Hoje você percebe que as pessoas estão querendo, eu não quero ter qualquer carro, eu quero ter o carro. Então eu já entro no meu emprego hoje pensando em fazer um financiamento em 60, 70, 80 vezes para ter aquele veículo porque eu quero status. Então, infelizmente, essa geração de hoje, ela vive muito por status. E o status hoje, ela está mexendo com a cabeça dos nossos jovens. Então, essa geração, ela quer muito agora. Ela quer para ontem. E ela não mede esforços para poder conseguir o que ela deseja, nem que seja algo legal. E como é que a pessoa pode identificar até que ponto essa relação dela com o dinheiro não está saudável, não está... Em que medida, qual é os sinais de alerta aí? E aí eu não falo só da questão da aposta em si. A aposta me parece um pouco mais óbvio, mas no dia a dia em si as pessoas não conseguem ter essa relação mais saudável com o dinheiro e isso vai se refletindo também no bem-estar físico, emocional também. Nós temos hoje... Quais são os sinais de alerta? Você começa a perceber logo no começo do mês, quando a tua conta ela ultrapassa o teu ganho. Ah, mas ela passou apenas R$1. Tá, mas é R$1 que você não tem. Então você já começou o outro mês devendo R$1. Então você já vai comprometer. Ah, mas no outro esse já virou 2. O outro já virou 3. Então você já começa a perceber que a tua receita, a tua renda, ela não consegue acompanhar os teus gastos. E isso você já começa a sentir aquele desconforto. Quando você sente esse desconforto para poder, e aí se sente atraído em contrair um empréstimo ou a contrair, fazer um cartão com limite um pouco maior para aumentar os seus gastos, você começa a perceber que, opa, peraí, já estou errando. Se é preciso eu pegar de outra fonte para poder cobrir meus gastos básicos, é sinal que realmente eu já comecei a errar. Quando você começa a pegar de outras fontes, mais o cartão de crédito, mais recursos de terceiros, isso aí já passou do limite. Então as pessoas têm que começar a entender que o pequeno problema ele já aparece quando você já deixa que uma conta migre para o mês seguinte. E quando isso acontece, as consequências começam a ter aquele efeito dominó. Começou com uma conta atrasada, depois vai para a segunda conta atrasada e assim ela começa a trazer várias contas e no final o teu orçamento não dá mais nem para você se alimentar. E a gente acaba culpando os nossos gestores, o nosso trabalho. A gente acaba culpando todo mundo, menos a gente. Então, eu ganho pouco. Não é que você ganha pouco, você administra mal. Então, eu sempre digo que não é o quanto você ganha, é o como você gasta. Mas tem também uma conjuntura que favorece para isso, né? Quando a gente olha, por exemplo, os reajustes salariais não acompanham a inflação, o preço dos alimentos, ele às vezes sobe de um mês para outro, aluguel, os juros. Isso também é uma estrutura da sociedade
que também contribui para esse endividamento, né? Infelizmente, a incerteza, né, essa oscilação da economia acaba contribuindo para que a gente tenha mais efeitos negativos do que positivos. Mas mesmo diante desse cenário negativo, as pessoas têm que começar a entender que eu não posso viver 100% daquela renda. Eu não posso comprometer 100%, porque eu sei que existe o amanhã. E o amanhã, ele é incerto. Por ele ser incerto, eu tenho sempre que ter uma pequena reserva. Tá? Ah, mas eu ganho apenas um salário mínimo, minhas condições são precárias. Tá, mas mesmo assim, se você reduzir, não é deixar de consumir, é reduzir os seus gastos, você deixar de aproveitar um final de semana, você já economiza ali de 100 a 150. Porque hoje, digamos, tudo hoje está mais caro. Então, se você cortar algumas coisas que você era acostumado a fazer e começar a se conscientizar que, peraí, isso aqui eu posso fazer em casa. Por que eu vou gastar lá fora? Não, antes de sair de casa, eu posso tomar meu café da manhã. Por que eu vou consumir lá fora, pagar 5 vezes mais? Então, quando entra quando você começa a conscientizar, você começa a fazer com que as pessoas compreendam o quanto ela tem e o quanto ela pode gastar. E pensando sempre que amanhã pode vir a acontecer algo. E nesse algo eu tenho que me preparar, pelo menos, mesmo que seja uma pequena margem, para poder me dar um certo alívio lá na frente. E aí, mesmo essa oscilação da economia, mesmo essa incerteza, por mais que ela venha, eu vou estar preparado para qualquer tipo de pancada lá na frente. E aí tem também uma questão de você adequar os seus planejamentos, né? Não adianta, por exemplo, você traçar uma meta financeira irreal, talvez valha mais você quebrar, tipo, eu não consigo poupar 20 mil reais, mas eu consigo economizar 200 por mês ou 100 reais por mês. Não adianta você trabalhar com algo ilusório, você achando que você vai conseguir. Não, esse mês eu vou economizar metade do meu salário e vai dar tudo certo. Não vai, esquece. Vamos trabalhar com real. Se eu consigo de 1.000, se eu conseguir guardar 10, maravilha. Já é 10 que você tem a mais pro próximo mês. No outro mês você consegue, se eu conseguir 10, no outro eu vou conseguir 20. E você vai, de maneira gradativa, você vai crescendo ali. Você vai aumentando a sua reserva aos poucos mesmo. Ah, mas o que é 10 reais? Tá, 10 reais é algo que você não tinha, que agora você tem. É algo que você tem, que você pode planejar para o próximo mês, para você adquirir o que você realmente está precisando. Então, quando você coloca valores pequenos, esses valores menores, para que você possa chegar numa meta realmente do que você deseja, você vai perceber que é mais fácil do que você pensava. Mas quando eu coloco uma meta de que esse mês eu vou economizar 1.000, já que eu ganho 1.500, eu não vou conseguir. No final do ano a minha meta é trocar de carro. Tá, mas o que você está fazendo? Professor, daqui para lá eu vou começar. Não é daqui para lá. Você tem que começar a partir de hoje. Quando você vai fazer um investimento no longo prazo, principalmente pensando em aposentadoria, nessa reserva, quando você se aposentar, tem que começar de agora. E não é de valor alto, é um valor baixo. Quando você estiver mais velho, com 59, 60 anos, a valor vai ter que ser maior. Porque tudo que você deixou de guardar no passado, você vai ter que praticamente cobrir para ter uma receita maior na frente. Então, se hoje você pode guardar 10, guarda 10. Perceba, você tem 20 anos. Se você guardar 10 até os 60 anos, você vai ver que quando você aposentar, além da sua aposentadoria, você vai ter uma reserva a mais lá na frente. Estou falando de 10 reais, não estou falando de 100 nem de 1.000. Estou falando de um pequeno valor. Se você comprar hoje um título público do Tesouro, que ele começa ali a partir de 30 reais, o que é 30 reais? 30 reais praticamente hoje é um pacote de café. Mas se a pessoa guardar todo mês esse 30 reais, quando ele chegar nos 60 anos, você vai ver que ele vai viver com tranquilidade, bem, porque ele criou uma boa reserva, tá? E além da sua aposentadoria, que vai ser só um complemento.
e é possível também adequar, vamos dizer assim, a solução financeira do investimento àquilo que você precisa também no curto prazo, né? É importante que você se conheça. Você se conhecendo, é importante. A partir daí, você vai poder dar um melhor direcionamento, tá? Se você consegue hoje, se você está com idade um pouco mais avançada e você consegue poupar um pouco mais, de acordo com o seu orçamento, faça. Procure títulos que vão poder te dar um retorno naquele curto prazo de 5 a 10 anos. Se você tem mais tempo, se você é um jovem hoje, procure títulos que vão atrelados a 30 anos. Então, assim, tudo de acordo com o seu perfil. Não queira ser arrojado onde você não é arrojado. Então, tente sempre trabalhar de maneira conservadora. Por mais que eu tenha um perfil realmente de que eu gosto de correr risco. Não queira correr risco, esse não é o momento. A economia hoje não está te dando condições para que você possa correr risco. Então, se eu estou tendo sinais, por que eu vou correr? Vou trabalhar com a minha realidade. Se a minha realidade é 10, eu vou de 10. Se a minha realidade é 1000, eu vou de 1000. Se as minhas condições hoje não são favoráveis, primeiro eu vou corrigir o meu passado para que a partir de amanhã eu possa entrar um novo eu. E esse novo eu vai investir de maneira correta, sem essa ilusão de altos ganhos. Muito obrigada pela participação. O Guia Econômico de hoje fica por aqui. A gente conversou com Vandenberg Almeida, presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará. Até a próxima.